Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui, programa Palavra que Salva, né? Nosso canal aí abençoado que Deus tem nos dado, colocado direto do trono de Deus para o coração do pastor. Graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você que faz parte desse canal, já está inscrito nesse canal, né? Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo, que as bênçãos do Senhor desçam sobre a sua vida assim de maneira tremenda. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado, obrigado por estar aqui conosco assistindo as nossas mensagens. Nós temos mais de 300 mensagens aí gravadas, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E obrigado, né? Seja muito bem-vindo, as portas desse canal estão abertas, se você quiser se inscrever, fique à vontade, Deus te abençoe grandemente. Vamos à palavra do Senhor, Mateus 26, verso 52, assim. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão, né? Guarda a tua espada, Pedro, porque todos que lançam mão dela vão perecer pela espada, né? Então Jesus está alertando Pedro, porque Pedro pertencia aos chamados zelotes, né? Que eram um tipo de seguidores ali, né? Que acreditavam que tudo poderia se resolver na base da agressividade. E é exatamente sobre essa agressividade que eu gostaria de frisar, de dar embasamento para essa mensagem, né? A questão da agressividade. Bom, uma das coisas que é interessante é que essa agressividade, ela é prejudicial para a nossa emoção. O nosso gerenciar das nossas emoções, a agressividade, ela é muito negativa. Por quê? Porque ela faz com que a pessoa que está no sentido de sendo agredida, né, ou aliás, que a pessoa que agride, primeiro que ela não tem o uso da razão, ela age por impulso, né? Onde o seu corpo todo se projeta para isso, o seu corpo todo busca esse comportamento, sem a questão do raciocínio, né? Não para refletir, não para raciocinar sobre o que está fazendo. E depois que as situações acontecem, é que o corpo entra em estado de repouso e aí, assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu agi dessa forma, por que eu agi desse jeito, né? Por que eu tive que tomar essa decisão? Por que eu não pensei antes? Então, são situações que podem estar aí nesse meio dessa agressividade, né? Então, quando você tem esse momento agressivo, é sinal também de que você tem algo dentro de você que em determinados momentos você não tem controle sobre ele, você não consegue gerenciar essa emoção, e aí você é pego por ela, né? Age em função dela, é dirigido por ela. Foi exatamente o que fez Pedro. Ele foi lá e, por um impulso de agressividade, de raiva que ele teve, né? Porque ela sempre vai tender para uma ação. Ele foi lá e cortou, né, a orelha do soldado. E Jesus alertando para esse, que não era só a questão da orelha em si, ou do órgão afetado no qual ele agiu, né, nem a questão da espada em si, da arma, né. Aí ele vai trazer a questão também do que isso significa para o sujeito, o que é um sujeito agressivo, que ele é agressivo para ele mesmo, ele é agressivo antes dele agredir o outro, ele agride a si mesmo. Por quê? Porque o sentimento de agressividade está alojado por algo, por uma situação que se passou, por um ato em que se passou, e agora, né, o que gerou foi um sujeito agressivo igual a Pedro. Então Jesus está sendo bastante profundo quando ele diz sobre essa questão, né? Se você usar a espada, tu vai ser julgado pela espada, né? Então se você usar
essa agressividade, não gerenciar isso, a tua mente, ela não for uma mente que busca um equilíbrio, algo sadio, com certeza esse não gerenciamento nessa área vai te causar problema. Então Jesus estava sendo bastante profundo com Pedro, dando as dicas para Pedro de determinados momentos, determinadas situações que poderiam atrapalhar a vida de Pedro em função dessa agressividade. E que naquele momento era altamente negativo isso para ele, e que ele tinha que trabalhar essa agressividade. E aí vem a questão, tem momentos que a gente se vê, pode ser deixado, pode ser induzido por esse comportamento sem perceber e agir dessa forma, por exemplo, como agiu Pedro, totalmente irracional, totalmente sem pensar, totalmente desequilibrado e que vai trazer sim um prejuízo. Bom, essa situação ela trouxe um prejuízo para a pessoa que foi ferida. Ok, mas ela trouxe um prejuízo maior para Pedro. Por quê? Porque Pedro não conseguia ter controle sobre essa emoção. Ele não conseguia, e na hora que a situação se manifestava, simplesmente ele agia conforme a emoção determinava. Ele se comportava dessa forma. Então, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, trabalha a tua agressividade. Pedro, tu tem que aprender a se autogerenciar na vida. Pedro, não vão ser só esses momentos na tua vida, mas em todos os momentos da tua vida vão ter situações que podem aflorar essa tua agressividade, você agir de uma forma que não quer. Igual como Paulo diz, aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu quero eu não faço. Então, quando eu penso em não fazer, eu já fiz, já executei. Então, é uma luta. Então, é um autogerenciamento. Por quê? Porque houve na vida de Pedro outros momentos em que ele vai ser provado por essa emoção para se aprender a se autogerenciar. Então, o que essa mensagem ela vai trazer para nós? Nós também, nós não somos diferentes de Pedro. Nós somos, como diz Tiago, sujeitos às mesmas paixões que nós, Mas, o que vai acontecer? É que às vezes pode ser que a gente tenha situações que, de uma forma de supetão, assim, por impulso, a gente age de uma forma agressiva, seja fisicamente, seja verbalmente, a gente agredindo verbalmente uma outra pessoa através dessa agressividade, e isso machuca o outro, mas também machuca nós mesmos. Por quê? Porque não aprendemos a manter o controle. Então a gente tem que tornar o nosso cérebro, treinar o nosso cérebro para que ele seja o mais saudável por isso. Para isso a gente precisa dar esse treinamento. O cérebro ele aprende por repetição. E quanto mais a gente repetir comportamentos saudáveis, quanto mais a gente evitar essas situações, se autogerenciar nisso, a gente consegue ter momentos de equilíbrio com relação a certas emoções que podem explodir e fazer com que a gente responda de uma forma comportamental bem negativa para o outro e para nós mesmos. Então, a Bíblia está nos ensinando a esse equilíbrio emocional. Muitas pessoas, às vezes, até procuram profissionais na área porque não conseguem, não percebem isso e já causaram, ou causam dano às outras pessoas, assim, não conseguem ter. E, às vezes, eu preciso de um profissional para dar uma ajuda profissional para aprender, para que essa pessoa possa aprender a autogerenciar-se a si mesmo e equilibrar a sua vida emocional. E também a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos ter esse equilíbrio, nem ser um extremo, nem outro extremo, um polo, outro polo, mas mantemos o equilíbrio para que a nossa vida seja cada vez mais saudável, nosso cérebro seja mais saudável e tenha atitudes, pensamentos, emoções, comportamentos de uma forma saudável na nossa vida, para que a gente possa pensar,
ter nossas emoções, se comportar de uma forma sadia, de uma forma saudável. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa quarta-feira. Deus te guarde, Deus te proteja em nome de Jesus. Amém.